E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Linux BRS. E vamos aqui com o A6 Plus para falar de AnTuTu Benchmark e Geekbench. Para que servem esses dois programas? Esses dois programas aqui, ó, o AnTuTu e o Geekbench, tá ao lado do PUBG, que depois eu vou testar. Serve para medir a performance do processador, para saber o quão rápido ele é em termos de processamento, certo? Medir a performance, se ele está muito discrepante em relação a um outro processador, se ele está com a mesma performance, por exemplo, do Moto G6, que também vem um 450, certo? O processador que vai aqui é um 450, um Snapdragon 450, octa-core de 1.8 GHz. Então a gente vai ver se ele está mais ou menos dentro aí do mesmo parâmetro. Eu tenho 6 aparelhos que eu vou falar para vocês a pontuação deles no AnTuTu. E vocês vão ver depois aí se ele está muito fora ou não. Eu vi que parece que ele não está muito fora não, tá gente? Então vamos lá, primeiro deles é o AnTuTu Benchmark. O AnTuTu ele marcou 70.881 pontos. Ele obteve 34.908 na CPU, 12.175 na GPU, 17.829 na UX e 5.897 na memória. Vamos lá, gente. O Moto G6 Plus, que vem o Snapdragon 630, marcou 90.342. O A8 Plus, gente, não A8 Plus, o A8, que ele tem o Snapdragon, um Exynos 7885, ele marcou 115.790. Eu vou deixar esses números na descrição do vídeo, tá? J6, ele tem um 7870, um Exynos 7870, marcou 62.791. J7 Duo, né, que todo mundo tá com a polêmica, mas ele não tem o 7885, ele tem o 7870. Não, ele tem o 7885, mas de clock reduzido. Ele marcou 97.712. Temos o Moto G6 Play, gente. Moto G6 Play, que tem o Snapdragon 430. Ele marcou 58.552. E temos, por final, o Moto G6, tá, gente? Esse eu não testei no canal, mas eu vi através de um teste de AnTuTu, de um outro canal. E tem diversos canais que fizeram também o teste de AnTuTu. O G6, que tem o Snapdragon 450, que é o mesmo processador desse aqui, ele marcou 70.240. Esse marcou 70.881, ou seja, está muito próximo mesmo, tá, gente? Então, esse processador, ele basicamente tem, obviamente, teria que ser, e como foi, igual do G6. Esse aparelho está nos mesmos moldes do G6 da Motorola. Vamos agora mostrar um outro aplicativo aqui que eu gosto e falar da performance. Esse aqui ele mostra single core e multicore. Ele faz o teste de performance. Então, esse aqui ele marcou 746 no single core e 3.827 no multicore. Vamos de novo no G6 Plus, gente, que é o aparelho aí com, acho que um dos melhores processadores, né? Ele, no caso aqui, marcou o G6 Plus, ele marcou com o Snapdragon 630. Aqui ele marcou 872 e aqui ele marcou 4.191. Vou deixar esses números também aí para vocês. O A8, com um Exynos 7885, ele marcou aqui em cima 1.528, ou seja, o dobro, né? E aqui embaixo 4.365, certo? O J6, que tem o 7870, ele marcou aqui em cima 733 e aqui embaixo 3.763, ou seja, ele não foi tão bem assim no AnTuTu, mas ele foi muito parecido aqui no Geekbench com o Snapdragon 450, certo? O J7 Duo, que tem o 7885 de clock reduzido, aqui em cima marcou 1.210 pontos e embaixo aqui marcou 4.133 pontos, tá, gente? Então ele tem aí uma pequena diferença a linha Exynos, né? Tem uma pequena diferença dos processadores de Snapdragon no caso do Geekbench. O Moto G6 Play, ele tem o Snapdragon 430. Aqui em cima ele marcou 628 e embaixo 2.259, certo? Então a performance dele
do 450 não tem nem o que falar, né? Como a própria nomenclatura, 450, 430. E no Moto G6, gente, e no Moto G6, que tem o mesmo processador deste aparelho aqui, em cima marcou 753 e embaixo 3.996. Foi um pouquinho melhor o Snapdragon do Moto G6 em relação a esse aparelho do A6 Plus. Então, gente, basicamente ele está com a mesma performance do G6, certo? Ele tem, novamente, melhor performance do que os que estão com o Snapdragon 430. Ele tem uma performance meio que parecida com o 7870, né? Que todo mundo está reclamando, mas ele é bem inferior à performance dos outros dispositivos, o 630 e o 7885 e até o 7885 do J7 Duo, que tem o clock reduzido. Os números eu vou deixar na descrição, mas eu vi que ele está na normalidade. Mas como falei para vocês e falo novamente, vocês vão cansar de me ouvir. Esse aparelho aqui, o A6 Plus, não justifica o preço elevado, ele ser caro, né? Preço caro não, ele elevado, o preço com um processador desse, um 450. Ele deveria custar, por esse preço que ele foi lançado, 2.199, se não me engano, pelo menos uns 630, né? Um Snapdragon 630, mas não, ele lançou com o Snapdragon 450. Teve uma pessoa que falou que a performance é muito parecida. Realmente, a performance é parecido apenas no Geekbench, mas no AnTuTu Benchmark tem praticamente 20 mil pontos de diferença. Aqui, gente, nessa diferença aqui, são 130 pontos mais ou menos, e aqui são 300 pontos mais ou menos, né? Então, eu vejo assim, ele ainda não tem uma performance tão igual quanto um 630. Pode ter uma performance igual a um 625? Até pode, certo? Mas igual a um 630, não. O 630 ele está muito além, e o 636 mais além ainda dessa performance aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Mas eu não acabei não, já ia acabar o vídeo. Single Core, ele ficou muito parecido com qual processador Single Core? Ele ficou bem abaixo do Snapdragon 800, tá, gente? Esse processador 450. E no Multicore 3827, ele ficou acima, 3827. Ele ficou entre o Mi 5 e o S6. O S6 ele tem o 7420, o Exynos, e o Mi 5 ele tem o Snapdragon 820, ou seja, em single core ele não conseguiu nem bater o Snapdragon 800. Em multicore ele conseguiu bater o Snapdragon 820 com o processador 450, certo? Então eu vejo que o processador dele está na normalidade, está de performance, ele está muito igual do G6, mas não justifica o preço. Para o preço que veio o aparelho tem que ser pelo menos os 630 de processador. Memória RAM, memória de armazenamento, tela, todo o conjunto tá bacana. Pisou na bola mesmo com o processador. Teve gente também que falou que ele pisou na bola com o micro USB 2.0, não ter o carregamento rápido, também concordo. Tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e tocar aí no sininho. Toda vez que eu colocar um vídeo, vocês vão estar recebendo uma notificação do YouTube, tá bom? Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!